Baseado no romance All Things Cease to Appear, de Elizabeth Brundage, Vozes e Vultos conta a história da Catherine e do George, que juntamente com a sua filha de 4 anos, se mudam da cidade grande para a pequena cidade de Chosin. Eles se mudam porque o George conseguiu um emprego de professor em uma universidade lá, o que fez com que a Catherine tivesse que largar toda a vida dela em Manhattan, largar o emprego, largar tudo, para eles irem morar lá nessa cidade. A Catherine não sabe disso, mas a casa na qual eles vão morar, que é uma casa do século XIX, guarda um passado sombrio. Mas logo ela se dá conta disso porque ela começa a ver e ouvir coisas muito estranhas lá dentro, que indicam que ali tem uma presença sobrenatural. Se você viu o trailer de Vozes e Vultos e você pensou, olha, um filme de terror sobrenatural, eu sinto muito lhe informar que você está enganado. As únicas coisas corretas nessa frase são filme e sobrenatural. Então quando você for olhar para Vozes e Vultos no catálogo da Netflix, você pode pensar, olha, um drama sobrenatural. É um pouquinho complicado explicar por que um filme de casa assombrada não é um filme de terror, mas vamos lá. Vozes e Vultos foca sim na casa, em mostrar as aparições, em contar a história do que aconteceu ali, mas o filme não é só isso, não é apenas a história da casa. As 2 horas de duração do filme focam também em grande parte no relacionamento da Catherine e do George e nos problemas que eles começam a enfrentar a partir do momento em que eles foram morar naquela casa. Ou seja, o filme vai mostrando pra gente como o relacionamento deles foi fazendo isso aqui. Inclusive, se você prestar bem atenção no trailer, você mesmo consegue sacar aí quais são alguns desses problemas que eles começam a enfrentar no relacionamento deles, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não vou dar spoilers. E assim, não é apenas nos dois como casal que o filme foca, só no relacionamento deles. O filme foca também neles individualmente. O George está ali começando um novo emprego, então o filme mostra ele começando um novo emprego, as outras coisas que ele faz na vida dele, ele se enturmando com pessoas da nova cidade, coisas do passado dele que em algum momento vem à tona. Já a Catherine começa uma vida nova em um lugar novo, ou seja, ela não conhece ninguém. Então o filme também mostra isso, a adaptação dela, o que ela faz o dia inteiro, já que é o contrário do George, ela não tem um emprego ali, ela conhecendo gente, ela tentando entender a história da casa. O filme foca em tantos pontos diferentes da vida deles que o foco no sobrenatural acaba ficando bem menor. E mesmo quando o filme entra nessa parte do sobrenatural, ele aborda isso de uma maneira que não tem exatamente a intenção de te assustar, de causar medo. Pelo menos não em todos os momentos. Em alguns momentos até tem essa intenção, mas na maioria deles essa não é a intenção. Então são poucos os momentos em que ele tem a intenção de ser um filme de terror. A intenção dele, na verdade, em 90% do tempo é mostrar a história de um casal que começa o relacionamento deles a desmoronar, mostrar os motivos desse relacionamento estar indo pro buraco e em algum momento ali conectar esses problemas do relacionamento deles com a história da casa. E esse inclusive é um dos 2 pontos da história que eu achei legais aí, essa conexão que o filme faz do relacionamento deles, os problemas que eles passam a ter com a história da casa. E o outro ponto que eu achei interessante é a abordagem de vida pós-morte que tem no filme. As crenças de alguns personagens ali em relação à vida pós-morte são bem interessantes. Eles tratam assim de uma forma muito natural e muitas vezes muito positiva. A gente está muito acostumado a ver esse lance do pós-morte sendo retratado nos filmes como algo negativo, principalmente nos filmes de terror. Mas aqui eles abordam esse assunto de uma forma diferente. Obviamente não excluindo a existência do mal, porque afinal de contas existe uma presença maligna ali, mas eles trazem um jeito um pouco diferente de se enxergar a vida pós-morte. Uma pena que essas crenças desses personagens não tenham sido tão exploradas assim, porque isso teria feito o filme ficar muito mais interessante. Mas fazer o quê? Mas assim, por mais que eu tenha destacado esses 2 pontos que eu achei interessantes na história, eles não foram o suficiente para fazer o filme ficar bom, pelo menos não na minha opinião. As atuações da Amanda Seyfried e do James Norton são boas e os personagens deles são interessantes, mas o roteiro acaba puxando eles dois para baixo, colocando eles em situações super sem graça e que às vezes parece que não vai dar em nada na história, não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Existem outros personagens ali que pelo menos eu gostaria que tivessem ganhado mais tempo de tela, teriam deixado a história bem mais interessante, mas o roteiro faz questão de não deixar
deixar que os outros personagens ganhem muita importância pra história. Então esses outros a gente acaba conhecendo de forma bem rasa, o que é uma pena. E olha que daria tempo, porque assim, o filme tem 2 horas de duração e dava pra tirar um monte de coisa ali, pra cortar, que eu digo, sabe? Ele acaba então não conseguindo ser interessante em todos os momentos, nem mesmo em todas as cenas em que ele tenta ser um filme de terror. As poucas cenas que tem a intenção de te fazer ficar tenso ou assustado, na maioria das vezes não conseguem fazer isso. Eu sou uma pessoa que, quando vou fazer uma crítica de filme, eu penso muito em quem poderia gostar daquele filme, mesmo que eu não tenha gostado dele, porque afinal de contas a minha opinião não é a verdade absoluta e não é só porque eu não gostei de um filme que o filme é automaticamente ruim. Então eu paro pra pensar nisso. Qual é o público que vai gostar desse tipo de história? Não é o tipo de história que eu gosto, mas quem pode gostar? E aí eu parei pra pensar em quem poderia gostar de Vozes e Vultos e, sinceramente, gente, não me vem à mente qual é o público que vai gostar desse filme, porque quem deu play nesse filme, deu play pensando que ia assistir um filme de Casa Assombrada. Não deu play porque gosta de um filme de drama ou porque gosta de um filme de romance. Então o filme vai e mistura os gêneros, não sabe pra onde quer ir, e aí não tem pra quem indicar esse filme. Ele não é um terror completamente, ele não é um drama completamente, ele não é um romance completamente. Em qual gênero ele se encaixa? Quem ele vai agradar? Eu realmente não consigo pensar. Eu não achei a história em si ruim, mas ela não parece ter um foco definido, um só que eu digo, né? E ela também deixou de dar atenção pros pontos que seriam mais interessantes na história. Além disso, o filme foi longo demais, gente. 2 horas e a gente fica com aquela sensação de que foi mais do que isso, ou seja, ele é arrastado. E como eu já disse anteriormente, focado muito em problemas de casal e pouco em terror. Vozes e Vultos se vende como um filme de terror de casa assombrada, mas o que ele entrega é um filme de relacionamento indo pro buraco. Não curti nem um pouco e não recomendo. Se você já assistiu o filme e tem uma opinião contrária à minha, comenta aqui embaixo, me fala o que você gostou do filme, vamos discutir. Todas as opiniões aqui são bem-vindas, se ditas, é claro, com educação. Se a sua opinião é mais ou menos parecida com a minha, comenta aqui então qual foi o ponto que você mais gostou do filme, alguma coisa que você tenha gostado, e o ponto que você menos gostou. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de filmes de terror, terror de verdade, você tá no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.